E aí, pessoal, tudo certo? Olha, eu sei, questão de contabilidade da FCC, especialmente de DMPL, às vezes dá um nó na cabeça, né? Mas calma. Hoje a gente vai pegar uma dessas questões clássicas e desvendar ela, mas assim, passo a passo mesmo. O objetivo é que no final esse tipo de questão vire ponto garantido na prova. Vamos nessa? Beleza? Esse aqui é o nosso roteiro, o nosso mapa da mina. A gente vai começar pelo começo, o que a questão quer da gente. Depois, vamos achar nosso ponto de partida. Filtrar o que realmente importa, desvendar aquele cálculo dos dividendos, chegar na conta final e, claro, fechar com as lições para levar para a prova. Tudo esquematizado. Bom, então vamos lá, mergulhando de cabeça na questão. E aqui vai uma dica de ouro, pessoal, especialmente para FCC. Antes de sair lendo todo aquele texto, a gente tem que ser um sniper. É isso mesmo. A primeira coisa é ir direto no comando da questão. A gente precisa saber qual é o alvo antes de procurar a munição, certo? Isso economiza um tempo precioso. Pronto, tá aí o nosso alvo. A missão é uma só, bem direta. O valor do patrimônio líquido no final de 2017. É isso. A gente vai ter que calcular o PL final depois de tudo que rolou no ano. Todo o nosso foco vai ser em achar esse número. Ok, se a gente quer saber o saldo no final do ano, primeiro a gente precisa saber com quanto o ano começou, né? É como uma conta bancária. Então, nosso primeiro passo é calcular o PL lá no finalzinho de 2016. Esse valor vai ser o nosso saldo de abertura para 2017. Então, a questão nos deu essa tabela com as contas do PL de 2016. Vamos dar uma olhada. A maioria aqui soma, tá? Ágil, capital subscrito, as reservas, tudo isso entra no cálculo positivo do PL. Agora, muita atenção com essas duas últimas aqui, ações em tesouraria e capital a integralizar. Elas são o que a gente chama de contas redutoras, elas diminuem o valor do PL. Por quê? Pensa comigo. Ações em tesouraria é quando a empresa recompra as próprias ações. O dinheiro sai do caixa para isso, então o PL encolhe. E o capital a integralizar? É aquele dinheiro que o sócio prometeu, mas ainda não pagou. Se não entrou, não pode somar, né? Pelo contrário, a gente tem que abater do valor total. Certo. Então, a conta é simples. A gente pega tudo que soma, tira tudo que diminui e chegamos no nosso ponto de partida, R$ 174 mil. Anota esse número aí, porque ele é a nossa base. Agora sim, o jogo de 2017 pode começar. Beleza, agora entramos em 2017. E aqui, pessoal, vem um dos conceitos mais importantes para a prova. Aconteceram várias coisas durante o ano, mas o segredo é saber que nem toda movimentação dentro do PL altera o valor total dele. A nossa tarefa é separar o joio do trigo, o que realmente muda o número final e o que é só, digamos, uma arrumação da casa. E olha só esse quadro, ele resume tudo. Pense no PL como se fosse um bolo. Se a empresa tem lucro, o que acontece? O bolo cresce, fica maior. Se ela distribui dividendos para os sócios, ela corta uma fatia e entrega. Então o bolo diminui. Agora, e quando a empresa cria reservas, tipo reserva legal? Aí não muda nada no tamanho do bolo. É como se a gente pegasse uma parte do bolo que já existia e só colocasse uma plaquinha em cima escrito reserva. O tamanho total é o mesmo. É exatamente essa a ideia do enxugar gelo. Constituir reserva é isso. O dinheiro sai da conta de lucros acumulados e vai para a conta reserva legal, por exemplo. Percebe? É um movimento interno. O dinheiro não saiu da empresa, ele só trocou de nome, trocou de bolso ali dentro do próprio patrimônio líquido, o valor total continuou o mesmo. E pode apostar, a FCC adora cobrar isso para ver quem está atento. Muito bem, agora a gente vai encarar o que geralmente é o bicho-papão desse tipo de questão, o cálculo dos dividendos. É aqui que muita gente se enrola, mas sem pânico. A gente vai quebrar isso em pedacinhos, passo a passo, e vai ficar tudo claro. Olha o que o enunciado diz. Dividendos, 30% do lucro líquido ajustado. Pessoal, essa palavra aqui, ajustado, ela pisca em neon, é um sinal de alerta gigante. Quem está com pressa pega os 100 mil de lucro, calcula 30% e erra a questão. A gente não. A gente sabe que primeiro tem que fazer uns ajustes nessa base. E qual é o primeiro ajuste que a gente precisa checar? Sempre ele, a reserva legal. A lei obriga a destinar uma parte do lucro para essa reserva antes de distribuir dividendos. É um ponto super clássico de pegadinha, então vamos fazer essa análise com muita, mas muita calma. Ok, vamos seguir a regrinha da reserva legal. Primeiro, a gente calcula 5% do lucro do ano. 5% de 100 mil dá 5 mil reais, certo? Então, a gente tem que colocar 5 mil na reserva? Calma, existe um limite, um teto. Essa reserva não pode passar de 20% do capital social realizado.
E quanto é o capital realizado? É o subscrito, 200 mil, menos o que falta integralizar, 80 mil. Isso dá 120 mil. 20% de 120 mil dá 24 mil. Esse é o teto máximo. Agora a pergunta: quanto a gente já tinha de saldo na reserva? A questão falou: exatos 24 mil. E tá aí a pegadinha clássica da FCC. O saldo que a gente já tem é igualzinho ao limite. O copo já está cheio. A gente não pode colocar mais nada. Então, qual o valor que a gente vai constituir de reserva legal esse ano? Zero. Exatamente. Nada. Muita gente boa cai aqui, calcula os 5 mil e joga na conta, estragando todo o resto do cálculo. Pronto, passamos pela parte mais traiçoeira. Agora que a gente já sabe que a reserva legal é zero, o resto da conta do lucro ajustado fica bem mais fácil. Vamos lá. A conta do lucro líquido ajustado é a seguinte. A gente pega o lucro líquido, que foi 100 mil, tira a reserva legal, que a gente constituiu, que foi zero, e tira também a reserva de incentivos fiscais, que o enunciado disse que era de 40 mil. Então, 100 mil menos zero menos 40 mil, chegamos em 60 mil reais. Essa, e não 100 mil, é a nossa base de cálculo para os dividendos. Ahá! Agora sim, com a base de cálculo certinha, ajustada, a gente finalmente pode aplicar aqueles 30% que o Estatuto mandou. 30% de 60 mil reais dá 18 mil reais. Pronto, achamos o valor dos dividendos. E esse valor, sim, diminui o nosso PL. Lembra do bolo? O lucro de 100 mil fez o bolo crescer e esses 18 mil de dividendos são a fatia que a gente cortou e entregou. É dinheiro saindo da empresa de verdade. Perfeito. A parte mais complicada já foi, pessoal. A gente já tem o nosso saldo inicial, a gente já sabe o que aumentou o PL, que foi o lucro, e a gente já sabe o que diminuiu, os dividendos. Agora é só a matemática final, a cereja do bolo para a gente responder a questão. Então, vamos fechar essa conta juntos. A gente começou o ano com 174 mil reais, certo? Aí teve um lucro de 100 mil. Soma lá. Isso dá 274 mil. Depois, pagamos 18 mil em dividendos. Subtrai. E as reservas de 40 mil? Lembra? Aquilo foi só enxugar gelo, não mexe no valor total. Então, a conta final é 256 mil reais. Chegamos na resposta. Marcar o X no lugar certo é bom demais, né? Mas para garantir a aprovação, o mais importante é transformar cada questão num aprendizado sólido. O que a gente tira de lição dessa questão para nunca mais cair em armadilhas parecidas da FCC? Vamos lá, 3 pontos para anotar e não esquecer mais. Primeiro, reserva legal. Sempre, sempre, sempre calcule o limite antes de sair constituindo. É a pegadinha número 1. Segundo, lê o lucro líquido ajustado. Acende o alerta. A base dos dividendos quase nunca é o lucro puro. E terceiro, tenha clareza sobre o que aumenta ou diminui o bolo, o PL total, e o que é só trocar a plaquinha de lugar, movimento interno de reservas. Se dominar esses 3 pontos, as questões de DMPN ficam bem mais tranquilas. E aí, depois de destrinchar tudo isso, a gente se sente mais preparado para a próxima questão de DMPL, não é verdade? Tenho certeza que sim. Lembre-se, cada questão que a gente resolve assim, com calma, entendendo a lógica, é um degrau a mais na escada da aprovação. É um passo mais perto daquele sonho. Mantenham o foco, a disciplina, que a vaga vem. Um grande abraço e a gente se vê na próxima.